aqui a Semana do Advogado, do Direito Concentrado. Meu nome é Luísa, eu sou advogada da área ambiental e professora aqui de Direito Ambiental. Eu vou conversar com vocês um pouquinho como é a advocacia na área ambiental, porque isso é uma questão que gera muitas dúvidas. O que um advogado ambiental faz? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, eu vou falar um pouco do dia a dia, um pouco do que a gente tem trabalhado nessa área e fazer uma relação da parte acadêmica e da parte prática para dar uma ajudinha para vocês nesse ponto. Então, a primeira coisa que eu vou falar, como que você vai escolher, depois dos 5 anos da faculdade, o que fazer? Porque quando a gente se forma em arquitetura, vai ser arquiteto. Quando a gente se forma em engenharia civil, vai ser engenheiro. Mas depois dos 5 anos do curso de Direito, você pode ser inúmeras coisas, você se torna um bacharel. Então, a advocacia, normalmente, ela vem da vocação. A gente tem muito contato com as pessoas, a gente conversa com os clientes, a gente conversa com os juízes, com os advogados. Então, quem quer ser advogado tem que pensar realmente no dia a dia, o que você vai fazer. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês sobre isso e a gente vai aprofundar um pouco nas questões ambientais. O direito ambiental, ele realmente está muito em voga, parece um pouco clichê, mas é o direito do futuro. Eu posso dizer para vocês que é. Mas como isso vai se relacionar? O operador do direito, o advogado que trabalha com as questões ambientais, o papel dele, a gente tem que deixar um pouco de lado as nossas ideologias, o nosso pensamento pessoal, para focar na aplicação do direito. Então, o advogado na parte ambiental, ele vai lutar, ele vai trabalhar para que o direito seja aplicado nas relações de conflito. Então, assim, um dano ambiental, vamos dar um exemplo bem simples de um corte de árvore. Uma árvore que foi cortada sem a devida licença do órgão ambiental, ela vai ser objeto da fiscalização. E é aí que entra o advogado. Então, o advogado, ele vai, num primeiro momento, orientar o cliente, quando ele recebeu essa autuação, de que forma ele deve proceder, de quais medidas ele deveria ter feito previamente. Então, a gente tem 2 esferas de atuação, a preventiva e a coercitiva. Então, vamos voltando ao nosso exemplo. Recebeu o auto de infração, chegou no teu escritório um auto de infração administrativo, lavrado, vamos falar aqui do Paraná, né, que a gente está aqui em Curitiba, pelo órgão ambiental, que é o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai ver a regularidade formal do auto de infração, vai verificar se está descrito o tipo infracional, se a conduta que está escrita ali corresponde com os fatos, e vai começar a trabalhar na parte administrativa. Então, o primeiro passo é a gente conhecer o processo administrativo. Se você quer atuar na área ambiental, você vai ter que ter uma ampla dimensão de que você não vai ser só um especialista em direito ambiental, você tem que ser um profundo conhecedor do processo administrativo, você tem que ser um profundo conhecedor do processo civil e também das questões criminais. Embora você possa escolher, eu só atuo na parte ambiental criminal, mas uma noção geral vai te ajudar a ter um conhecimento amplo e dar um apoio para o cliente, porque normalmente quem procura um advogado, ele está numa situação fragilizado, ele tá com algum problema. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de dar um apoio completo. Então, a advocacia na área ambiental, ela vai partir dessas 3 esferas básicas: administrativa, civil e penal. O que, então, acontece depois? Você vai orientar, elaborou a defesa administrativa, aquele mesmo auto de infração vai ser remetido ao Ministério Público. A partir desse momento, abrem-se as 2 outras esferas, a esfera civil e a esfera penal. Cabe ao promotor instruir os 2 processos, a ação civil pública para recuperação do dano e o processo penal. Então, você vai ter mais 2 atuações bem específicas decorrentes daquele mesmo fato que inicialmente, a título de exemplo, foi o corte irregular de árvores. Então, você tem que passar para o cliente as consequências desse fato, que isso é uma coisa muito importante, a gente tem que sempre passar o dever de informação. Quando uma pessoa chega ao advogado, ele tem o dever de explicar todas as consequências jurídicas que aquilo pode acontecer, porque senão ao curso do processo as coisas vão acontecendo e o cliente vai ficando inseguro se ele não sabia que aquela consequência poderia ser atingida. Então, é muito importante esse passo. Passadas as considerações iniciais sobre a parte judicial do direito ambiental, como vamos atuar nos processos em si, eu vou falar um pouquinho para vocês da atuação consultiva. O que é o consultivo?
é o advogado dar o apoio do caminho certo que o cliente deve seguir. Então, vamos pensar, eu estou abrindo uma empresa ou eu já tenho uma empresa, eu tive um problema ambiental no passado, ele não foi corrigido da maneira satisfatória e eu preciso de um apoio para colocar em regra colocar na verdade em prática essas regras que a lei determina. Então, eu vou procurar um advogado para me dizer como fazer da forma certa. Essa é uma atuação muito satisfatória, porque a gente contribui diretamente para a promoção do meio ambiente e faz com que a lei saia do papel e realmente seja efetivada na prática. Então isso é um caminho bastante interessante, não é uma advocacia fácil, porque para você ser um consultor, você tem que ter uma prévia atuação e uma prévia experiência, que talvez no início da carreira a gente ainda não consiga ter esse campo do direito, mas o conhecimento sólido das leis, das regras, vai fazer com que a tua confiabilidade dentro do mercado, dentro da advocacia aumente e faça com que as pessoas te procurem numa fase preventiva. Isso vai fazer com que você consiga montar um plano de atuação dentro das empresas, que hoje em dia até as grandes empresas têm as áreas de compliance, que são a base da atuação dentro das empresas, e a direito ambiental tem um pouco desse compliance também, existe uma atuação mais para advogado iniciante, para advogado que está abrindo seu escritório, que não tem uma vinculação com grandes empresas. Também é importante conhecer essas regras para que, se um empreendedor vier te procurar, você já saber como deve agir nesses casos e a forma como você deve orientar. Então é importante ter uma visão ampla do empreendimento. Você vai sentar com o cliente, vai fazer um planejamento, vai botar no papel as dificuldades dele, os problemas ambientais. Quais são os problemas ambientais mais básicos que as empresas, que as indústrias têm? Resíduos sólidos, como descartar os resíduos, de que forma é feito esse tratamento, existe um tratamento ou não existe, ele está sendo destinado no local adequado. Questão de efluentes, tem ligação para a rede de esgoto? Não tem, são usadas fossas, são usadas, que tipo de mecanismo ele usa, emissão de gases, se eventualmente tiver uma chaminé ou uma indústria, está dentro dos parâmetros. Questão de ruídos com a vizinhança, também é uma questão ambiental importante que nessa parte consultiva o advogado tem o dever de se preocupar. Então, assim, são questões bem importantes que a advocacia ela vai fazer com que você atue diretamente dentro das empresas. Então, é importante também esse consultivo e ele vai sendo construído ao longo do tempo. Então, o advogado se colocar como consultor, ele tem que ter uma grande certeza daquilo que ele está orientando. Então, o estudo, ele é essencial. Você tem que ter uma grande certeza daquilo que você está orientando o cliente. E você também tem que ter conhecimento da postura do órgão ambiental. Então, vai até o órgão, pergunta. Não tem que ter esse receio de ir até o órgão buscar informação. Vai até o órgão ambiental, pergunta como funciona, fica lá conversando com os fiscais, conversando com até os analistas. Isso é uma postura ativa do advogado que vai fazer com que você tenha um diferencial dentro dessa parte da consultoria. Porque assim, a gente tem que ter uma grande responsabilidade nesse processo, porque a gente está atuando, orientando o nosso cliente a agir conforme a lei. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande do que a gente está atuando. Então essa parte consultiva ela é bem interessante, pode ser elaborados pareceres, podem ser elaborados até em outras ações judiciais, você pode ser consultado para dar sua opinião sobre aquele ponto ambiental específico. Então, a gente também tem que saber elaborar um bom parecer, colocar as nossas ideias, colocar a nossa opinião sobre aquele caso prático. Então, o consultivo, ele vai te dar um amplo conhecimento, vai exigir de você um amplo conhecimento e vai também possibilitar que você saia um pouco só da atuação judicial. Você vai atuar de outras formas que também são bastante satisfatórias. Então essas foram as minhas considerações iniciais para a gente iniciar o nosso bate-papo sobre a questão ambiental. Eu me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, para a gente aprofundar algum ponto específico. Aqui o Direito Concentrado ele está fazendo essa Semana do Advogado, mas a gente vai continuar com cursos para advogados iniciantes, além do nosso foco que é a aprovação na OAB. A gente vai ter também um canal aberto dos professores com os alunos. Tô com esse processo, tô com alguma dúvida, a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. Então, eu queria agradecer
a oportunidade, queria agradecer ao Direito Concentrado por estar aqui e deixar portas abertas para vocês entrarem em contato com a gente, tirarem suas dúvidas, que a gente está aqui para apoiar no que for necessário.